Caríssimos irmãos e irmãs, damos início a mais uma semana, a 23ª semana do Tempo Comum. E nesta segunda-feira, o texto que nos é oferecido pela Igreja é o texto de Lucas, capítulo 6, versículo de 6 ao 11. E aqui trata daquele episódio em que Jesus está na Galileia e ali entra na sinagoga, assume o poste do ensinamento, vai ensinar as pessoas que se encontravam na sinagoga, e ali está uma pessoa com a mão seca. E também tem o grupo dos fariseus e mestres da lei, que estão não para assistir Jesus e para aplaudi-lo, mas para tentar pegá-lo em alguma falha e assim acusá-lo. Pois bem, o que tinha em comum entre todos ali, entre Jesus, mestre da lei e fariseu, era justamente o dia de sábado. E esse dia de sábado tem duas interpretações. A primeira refere-se a Jesus. Para Jesus, o sábado é o dia por excelência do encontro do homem com Deus. É o dia em que devemos autentificar a pessoa, ou seja, zelar pela pessoa na sua totalidade. E por isso é o dia de preservar a dignidade da pessoa. Esta é a compreensão que tem Jesus do sábado. É o dia de edificar a personalidade, o caráter de cada pessoa na sua totalidade. Para os mestres da lei e fariseus, o sábado é um dia de repouso e de seguir as regras ditadas pelo dia, o sábado, que eles mesmos estabeleceram essas regras. Portanto, é um dia de cumprimento de regras para os fariseus e mestres da lei. Ali, no meio dessas duas ideias, existe um fato, um homem com a mão seca. Para os fariseus, que o sábado é cumprir regras, aquele homem não podia ser curado em dia de sábado, já que assim o simples fato da mão seca não levava um perigo de morte iminente. Não se trazia esse perigo iminente de morte. Por isso poderia se esperar para o dia seguinte. Para Jesus, que entende o sábado como um dia do resgate da dignidade da pessoa, era-se urgente naquele momento resgatar essa dignidade que aquela pessoa não tinha. Era alguém desprezado pela cultura hebraica, pois todo doente era tido como impuro e pecador. Ele não tinha direito sequer estar ali na sinagoga, porque estava, ninguém sabe. E sabemos porque ele foi em busca de cura, por saber que ali estava Jesus. Assim, portanto, os fariseus, que tinham a ideia de que ninguém poderia fazer nada naquele sábado, pois o sábado é dia de cumprir regras, Jesus diz: não, o sábado é dia de resgatar, de salvar a dignidade do homem. E para isto Jesus evidencia os mais frágeis. Os olhos de Jesus estão sempre nos mais frágeis, desprezados, nos miseráveis. Estas pessoas, Jesus faz questão de torná-las centro, de trazê-las para o centro, de torná-las evidentes. É isso que faz Jesus. Jesus chama aquele homem para o centro, coloca no centro das atenções. Mas antes, Jesus faz uma interrogação ao perceber que os fariseus e mestres da lei estavam ali bisbilhotando a Jesus no sentido: vamos ver se ele vai querer curar essa pessoa em dia de sábado, que é proibido. Se ele curar, nós teremos então argumento para acusá-lo. Jesus, conhecendo o interior de cada um, Jesus então percebe esse sentimento. Então dirige a pergunta para eles, fariseus e mestres da lei: o que é permitido fazer em dia de sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar que esta se perca?
É claro que a estas perguntas não se tem resposta. A resposta é aquela resposta óbvia, em que os fariseus não poderiam dizer que, do contrário, poderia se afirmasse que é dia de fazer o bem e dia de salvar a vida, eles estariam indo contra os decretos que eles mesmos elaboraram. Assim, eles preferem o silêncio. E Jesus, então, diante do silêncio dos fariseus, Jesus vai lá, manda que o homem estenda a sua mão e esta fica curada. A única atitude que tem os fariseus é ficar com raiva de Jesus e tramar alguma coisa para eliminar Jesus. Enquanto isso, Jesus continua agindo. Jesus continua fazendo bem. Jesus continua salvando vida. E sempre colocando em evidência aqueles que estavam à margem da sociedade e na periferia existencial. Caríssimos irmãos e irmãs, eis o nosso papel. Nós também costumamos nos colocar no grupo dos fariseus. Gostamos de regras. E tem muita gente na igreja que está ligado de forma, como diz a expressão, a unhas e dentes, às pequenas regras, aos pequenos detalhes, e quando alguém vai contra estas regras e detalhes, o mundo parece que acabou. É bom que olhemos para a atitude de Jesus. Jesus, o amor supera toda e qualquer regra. São Paulo dizia, na leitura segunda, que ontem nós meditávamos, que pelo amor se vive toda a lei. Ou ainda, o amor é o vínculo da perfeição. Jesus age sempre com amor, com aqueles que estavam precisando sim do amor. Não é o sábado que vai impedir de Jesus fazer o bem, salvar a vida. Se o sábado é o dia exatamente de mostrar para que Deus veio. Deus veio nos amar. Deus veio nos salvar. Tenhamos uma semana cheia da sua presença e nos coloquemos diante desse Deus tão amoroso, que traz uma norma, uma lei que alcança e abrange a todos. Não restringe, mas abraça a todos. Cura, salva aqueles que necessitam e precisavam desta ação amorosa de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu joia aqui após assistir este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e você vai fazer um grande bem à divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus a mais pessoas. Paz e bem, gratidão.